De um lado, o Rei dos Pesadelos, um demônio capaz de perseguir e matar suas vítimas dentro dos sonhos, Freddy Krueger. Do outro lado, o terror dos jovens dinâmicos que vão passar férias em acampamentos isolados, o assassino mascarado Jason Voorhees. Quer saber em detalhes como foi o confronto e qual foi o desfecho dessa batalha épica? Então continua assistindo, eu sou o Lailson Santos e eu vou te contar agora. Bom, pra quem não sabe, enquanto ainda era vivo, o Freddy Krueger era um assassino de crianças na pequena cidade de Springwood. Mas depois que os pais dessas crianças descobriram a identidade dele e a justiça deixar ele em liberdade, eles decidiram fazer justiça com as próprias mãos, queimando ele dentro da própria casa. Só que depois que ele morreu, ele acabou retornando como um monstro e adquirindo alguns poderes, dentre eles o de entrar dentro dos sonhos das pessoas e se alimentar dos maiores medos delas. E assim, ficando cada vez mais poderoso a ponto de conseguir matar elas também na vida real através dos pesadelos. Só que com o passar do tempo, esses jovens acabaram descobrindo formas de lidar com o Fred dentro dos sonhos e enfraquecer ele cada vez mais, inclusive chegando ao ponto de até esquecer ele de vez. E isso fez com que o Fred ficasse cada vez mais fraco, a ponto de não conseguir fazer nada contra essas pessoas dentro dos sonhos delas. Afinal, ele dependia de que o medo delas fosse muito grande para que os poderes dele fizessem algum efeito. E se elas não tinham mais medo, não tinha porquê do Fred existir. Então o Fred precisava que as pessoas sentissem medo de novo para que ele voltasse com força total, e é aí que o Jason entra na história. O Fred descobriu que o Jason era um assassino brutal e que as pessoas tinham muito medo dele. E que se ele voltasse à ativa, poderia abrir uma brecha para que o Fred voltasse com força total para aterrorizar elas. Só que o Jason estava adormecido e enterrado, então o Fred entrou nos sonhos do Jason, e até nos sonhos o Jason tá perseguindo alguém pra matar. E se disfarçou como a mãe dele para ordenar que o Jason voltasse à ativa, e ele volta. Afinal, o Jason nunca desobedeceu à mãe dele. E então, em uma noite chuvosa em Elm Street, tem que ser nessa rua, porque senão pro Fred não serve. Afinal, foi lá que ele morreu e ele tá sempre em busca de vingança. Um grupo de jovens acaba se reunindo para fazer aquelas coisas que o Jason mais detesta. E um deles acaba até se tornando uma vítima do Jason de uma maneira muito brutal e criativa. Porque o Jason faz um sanduíche com o cara usando a cama que ele estava deitado. Fatality. E isso causa um maior burburinho na delegacia, porque os policiais perceberam que o Fred estava de volta à ativa, e isso era a última coisa que eles queriam, porque eles mal tinham como lidar com o Jason. E com mais um assassino à solta, iria ficar muito mais difícil. E é aí que o Fred faz sua primeira tentativa de entrar nos sonhos de mais um daqueles jovens, a Laurie, a filha do Dr. Campbell, que tinha tirado um cochilo na delegacia. Só que nesse momento o Fred está muito fraco e não consegue fazer muita coisa contra ela, mas ele consegue assustar ela um pouco. Nisso, o Jason faz mais algumas vítimas e o Fred vai atrás para testar os poderes dele, que deu uma aumentada, mas não o suficiente para fazer alguma coisa contra as pessoas. E finalmente a gente vai se aproximando do momento mais emblemático do filme, que é o confronto entre o Fred versus o Jason. Porque acontece uma festa com quase todos os jovens de Springwood no meio de um milharal, e o Jason aparece lá passando a manteiga em geral. Imparável, até fogo os jovens atearam nele, mas ele não esboça nenhum tipo de reação. Só que o Fred via esses jovens como um banquete pra ele. Inclusive, uma garota adormeceu e o Fred já tinha invadido os sonhos dela e inclusive já estava aterrorizando ela. Só que ela desapareceu do nada porque o Jason tinha matado ela na vida real, e isso foi a gota d'água pro Fred, que percebeu que se ele não fizesse nada, ele ia perder o controle total da situação. A Laurie e os amigos dela descobriram que tem alguns comprimidos no hospital psiquiátrico da cidade que conseguem inibir os sonhos das pessoas. Então eles vão até lá para pegar essas cápsulas, porque essa é a única forma de eles conseguirem dormir sem serem mortos pelo Fred. Só que o Jason também vai até lá e acaba matando alguns desses jovens, e o Fred fica pistola com isso e acaba
possuindo um daqueles jovens, e com 2 doses muito potentes de tranquilizantes, ele consegue colocar o Jason para dormir e ainda entrar no sonho dele. E dentro dos pesadelos do Jason, o Fred é implacável, ainda fica tirando sarro o tempo todo com ele, porque lá dentro ele é imortal. Só que o Jason, além de não ter medo nenhum do Fred, ainda tem uma resistência absurda e consegue lutar de igual para igual com ele, em um ambiente onde era pro Fred ser o mais forte, já que ele é o rei dos pesadelos. Só que não é isso que acontece, o Fred acaba apanhando muito pro Jason, que se mostra mais forte dentro do próprio sonho. Só que alguns canos estouram e começa a derramar muita água na frente do Jason, e aí o Fred percebe que o maior medo dele é a água, e começa a aterrorizar o Jason com essa fobia dele, a ponto dele voltar a ser apenas uma criança indefesa. Então, afinal, você tem medo de alguma coisa? E é aí que o Fred entra na cabeça do Jason e vê toda a história dele, que a negligência dos monitores e o bullying que as outras crianças do acampamento fizeram com o Jason levaram ele a morrer afogado. E nesse momento o Jason já estava rendido, mas ele era a única esperança dos jovens que precisavam trazer o Fred de volta para o mundo físico e do Jason acordado para que os dois lutassem e se destruíssem. Então eles levaram o Jason desacordado para Crystal Lake para que ele ficasse aprisionado lá depois dessa batalha. Só que no meio do caminho o Jason acorda causando um acidente na van que eles estavam. E a Laurie, que estava sonhando tentando trazer o Fred de volta, finalmente consegue. E é aí que começa a luta final do Fred contra o Jason, agora no mundo real. O Fred, como sempre, começa tirando o sarro do Jason, mas o Jason é muito forte e tem uma resistência absurda. E agora, sem os jogos de manipulação de realidade do Fred, fica muito difícil para ele encarar o Jason no mano a mano. E a luta continua com o Fred desferindo vários golpes contra o Jason e o Jason massacrando o Fred. Só que o Fred é mais inteligente e consegue colocar o Jason em uma armadilha, espetando ele com vários vergalhões e atacar ele diversas vezes com uma espécie de caldeirão gigante. Só que o Fred se embanana todo e acaba dando brecha para que o Jason se recuperasse e acabasse atacando ele de novo. Só que a luta permanece equilibrada, com os dois desferindo vários golpes um contra o outro, e no momento em que o Fred conseguiu dominar o Jason e quando parecia que ele iria vencer, a Laurie acaba distraindo o Fred e o Jason acaba desferindo um golpe mortal nele. Mas o Fred não deixou por menos e acaba desferindo um golpe brutal contra o Jason. Mas depois de uma explosão, os dois somem por um tempo e quando a Laurie acha que tudo acabou, o Fred acaba voltando com o facão do Jason para se vingar dela e do namorado dela. Mas o Jason reaparece e acaba desferindo o golpe final dele antes de cair no lago derrotado. E a Laurie se aproveita da situação para arrancar a cabeça do Fred com o facão do Jason e dar um fim nele também. E a última cena do filme, e uma das mais emblemáticas do filme na minha opinião, é o Jason saindo do lago com uma névoa surreal segurando a cabeça do Fred, que quebra a quarta parede e dá uma piscadinha pra gente, dando a entender que na verdade aquilo ali é apenas o sonho do Jason e que ele tá no controle da situação. Fred vs Jason conseguiu sintetizar muito bem o embate desses dois monstros e criar uma batalha equilibrada por os dois lados, inclusive deixando em aberto para o espectador decidir quem foi o vencedor dessa batalha. Porque se quando o Jason saiu do lago era apenas um sonho, então quer dizer que o Fred venceu por estar dentro da cabeça do Jason controlando a situação. Mas se por outro lado não era um sonho, então quer dizer que o Jason venceu por ter dominado o Fred. Eu não entendi o que ele falou. Fred vs Jason é um dos crossovers do cinema mais legais já feitos até hoje, e era muito legal assistir esse filme na televisão quando a gente era criança. E esse foi o Veja Como Foi dessa épica batalha de Fred vs Jason. E se você tiver algum outro momento no cinema que você gostaria que aparecesse nesse quadro, deixa aí nos comentários. Mas depois de tudo isso, ficou uma dúvida aqui. Pra qual dos dois você torceu? Pro Fred ou pro Jason? Deixa aí nos comentários que eu tô curioso. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!